Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. E é o seguinte, no vídeo de hoje eu quero te mostrar como você pode entender como funciona a placa inverter dos aparelhos de ar-condicionado. Mas eu quero te mostrar de uma forma muito simples mesmo, para que você, mesmo sem saber nada de eletrônica, consiga entender como essa placa inverter funciona e poder assim dar um diagnóstico melhor, porque eu acredito que quanto mais você domina sobre o funcionamento de uma peça, de uma placa, mais fácil fica o seu diagnóstico, beleza? Então hoje a aula está sensacional, fica aqui comigo que com certeza você vai gostar. Você está aqui no canal Mundo Inverter, eu me chamo Gabriel Lima, sou especialista no reparo de placas eletrônicas de ar-condicionado inverter, tenho uma assistência técnica aqui no Rio de Janeiro e quero hoje passar para você uma explicação de forma simplificada de como a placa inverter ela funciona. Então, você que é novo por aqui, já se inscreve no canal para você não perder nenhum conteúdo. E você que me acompanha, já sabe do meu trabalho, já deixa aquele like. E você também que está vendo aqui que o conteúdo é bom, já vai curtindo, vai dando like aí. Não esquece depois também de deixar um comentário. Mas é o seguinte, quero mostrar para você hoje de uma forma simplificada como você pode entender a lógica das placas eletrônicas de ar-condicionado inverter. Então a aula hoje está bem bacana, a aula hoje está bem legal. Para me ajudar nisso, eu preparei aqui uma placa inverter na bancada, né? Temos aqui uma placa inverter, temos aqui uma placa de evaporadora, para poder me ajudar aqui, para mostrar para você como ela funciona, né? Então a aula está bem bacana, a aula está bem legal, vai ser bem simplificado, bem didática, para você de uma vez por todas entender como funciona essas placas eletrônicas de ar-condicionado inverter, beleza? Show de bola? Então vamos para o conteúdo está sensacional. Para a gente começar, a primeira coisa que você precisa saber, a placa inverter ela tem várias funções, tá? Então ela não se limita só a ligar o compressor, não. Por isso, para me ajudar a mostrar melhor para você como que a placa inverter funciona, eu botei aqui também a placa da unidade interna. Então eu tenho aqui uma placa de uma unidade interna e eu tenho aqui uma placa inverter. Ambas são de aparelhos da Midea. Mas o que é importante você saber? Para você que está começando, muita gente acha que só chega energia aqui, né? Chega 220 volts da rede elétrica aqui, essa placa aqui automaticamente libera a alimentação para o compressor. Não é assim. Primeira coisa que a gente precisa entender, a alimentação da rede elétrica não é a mesma alimentação que sai para o compressor. Por quê? Esse compressor trabalha com tensão em corrente contínua. Então, a placa, ela tem aqui uma primeira etapa que é transformar a tensão da rede elétrica em tensão DC. Então, ela vai pegar a tensão da rede elétrica, vai retificar e filtrar, e a partir daí, ela cria uma alimentação à parte. Ela cria uma alimentação para o compressor a partir dessa tensão alta que vai ser gerada aqui na placa, e não ligado diretamente à rede elétrica. A rede elétrica ela serve para alimentar a placa e a partir da rede elétrica gerar a tensão alta. Mas é essa tensão alta que vai ser usada para acionar o compressor. Então isso é muito importante você saber, tá? Outra coisa também, a placa inverter não é simplesmente jogou energia aqui, ela faz esse trabalho de conversão, já começa a liberar energia para funcionar o compressor. Não é assim, pessoal. Tanto é que eu estou aqui com essa outra placa aqui. Por quê? Essa placa aqui, por mais que você alimente ela com energia, ela fica alimentada, ela fica em stand-by, mas ela não aciona o compressor e nem liga o ventilador. Ela não faz nada. Por quê? Para essa placa aqui fazer o acionamento dos periféricos,
ela precisa receber um comando da placa interna. Então, a placa interna, por meio da comunicação serial, tá? Que é o processo de conversa. Pessoal, comunicação serial não é só liberar tensão, não é só uma frequência. Comunicação serial é uma conversa entre máquinas. Então, essa placa aqui conversa com essa. Elas trabalham se comunicando. Quando uma não consegue se comunicar com a outra, a gente tem a falha de comunicação, tá? Então, é muito importante saber disso. Então, essa placa aqui, ela depende de vários fatores para acionar o compressor, como também essa placa aqui, ela faz várias funções, ela não só liga o compressor, tá? Que também é muito importante deixar bem claro que não é um compressor comum. O compressor aqui, ele é especial. Então, o compressor utilizado nas máquinas inverter é um compressor de tensão e corrente contínua. É um compressor que no seu interior tem um motor diferenciado dos motores de indução comum. Então, é um motor do tipo BLDC ou Brushless DC, né? Que é um motor de corrente contínua, um motor sem escova. É um motor que tem ímãs no seu rotor, então ele é muito diferente dos motores de indução comum. Então, ele tem toda uma característica dele. E para poder fazer esse motor funcionar, precisa-se da placa. Esse motor não funciona sem uma placa. Por quê? Ele tem uma alimentação especial. Não é ligado à rede elétrica. Ele não pode ser ligado de forma alguma à rede elétrica. Então, a placa da unidade interna se comunica com a placa externa para, a partir daqui, fazer o acionamento do compressor. Claro que para acontecer isso, existem vários pontos aqui na placa que precisam ser observados pelo circuito lógico aqui antes de acionar o compressor. Vou tirar aqui agora de cena a placa da unidade interna, vou deixar aqui só a placa inverter, que é a que eu quero falar com você hoje. Vamos entender como essa placa aqui funciona. Lembrando que todo cuidado é pouco para você que vai manusear placas eletrônicas, né? Se você vai trabalhar com placas energizadas ou que tenham sido carregadas, tá? Muito cuidado. Como aqui a placa está desenergizada, descarregada, não tem risco nenhum. Se vai trabalhar, muito cuidado, muita atenção, ok? Para me ajudar a mostrar para você aqui esse circuito, mostrar como a placa funciona, eu preparei aqui um diagrama em bloco bem simplificado para que você possa entender como que a placa inverter ela funciona, tá? Então vamos acompanhar aqui um passo a passo de maneira bem simplificada, observando tanto aqui no diagrama em bloco como também na placa, cada ponto desse circuito, para que você possa entender, beleza? Então vamos lá. Primeiro passo, vamos entender que a tensão da rede elétrica, ela está aqui, ó, 220 volts alternados da rede elétrica, que entra na placa, tá? Essa tensão vinda da rede elétrica que entra na placa, ela entra no primeiro circuito aqui, que é nesse primeiro bloco que você está vendo aqui. Então aqui a tensão da rede elétrica, ela passa pela proteção e pelo filtro. Esse circuito de proteção e de filtro, como já diz o nome dele, proteção, ele vai proteger a placa e os circuitos ligados a ela contra excesso de tensão e contra excesso de corrente. Tá? Então, tensão e corrente é protegida. E o filtro, que é o filtro AMI, ele é como já diz o nome, ele é para filtrar impurezas da rede elétrica. Então, coisas que vêm da rede elétrica, o lixo elétrico, né, as interferências que vêm na rede elétrica, elas vão ser filtradas nesse circuito e não vão entrar à frente para os próximos circuitos na placa. Como também a placa ela gera muitas interferências, ela não permite que essas interferências saiam da placa e sejam injetadas na rede elétrica, tá? Beleza? Vamos ver aqui na bancada exatamente o ponto onde nós encontramos esse circuito. Então aqui é a entrada da placa, né, que nós identificamos pela sigla
L e N, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para você. Fica bem aqui, ó. LN, tá bem aqui na entrada. Lin, Nin. Em entrada, né? Ok? Aqui é o sinal que está aqui com a letra S, que depois a gente pode até comentar. Ok? Então, a entrada da placa. Entrou aqui, eu tenho circuito de proteção, fusível, varistores. Na sequência já começa o circuito filtro, né? Capacitor, indutor, capacitor e capacitor de novo, formando aqui todo o circuito filtro, ok? Então, esse circuito aqui é o circuito proteção e filtro. Já toma todo esse espaço aqui da placa, tá? Então, olha que interessante. Toda essa área aqui da placa é tomada pelo circuito filtro, ok? Que eu já expliquei para que ele serve, ok? Vamos para o desenho aqui para você poder conhecer o próximo circuito. Que no caso ali é o que eu chamo de circuito de pré-carga, tá? Circuito de pré-carga é esse que nós temos aí na sequência, que deixa eu mostrar aqui para você como é que ele funciona, né? Então, nós temos aqui o bloco do circuito de pré-carga. Nós vamos ter o quê? Nós vamos ter, assim, as duas linhas, né? Depois que sai aqui, ó, saiu aqui do circuito filtro, eu tenho duas linhas de alimentação. Uma vai passar direto para o próximo circuito, tá? Uma vai passar direto para o próximo circuito, ok? Porém, uma vem aqui no contato desse relé aqui, tá? Vem aqui no contato desse relé, que é uma chave, tá vendo? Esse relé é uma chave. Aí você vai falar assim, Gabriel, calma aí. Então, a chave está aberta. Então, a energia não passa para frente. Realmente, se só houvesse o caminho da chave do relé, a energia não iria para frente. E, Gabriel, tem que ter esse relé? Tem que ter, porque se houver uma necessidade de desligar o circuito, é por meio desse relé que é feito o desligamento, tá? Só que não tem só esse relé. Como a gente precisa de energia antes do relé atracar, então existe um caminho por onde a energia passa inicialmente, que é por esse elemento aqui que é o PTC. Então, inicialmente, a energia não consegue passar pelo relé. O relé está aberto. Então, ele passa por onde? Passa pelo PTC. Então, inicialmente, a energia passa pelo PTC. Gabriel, por que, que a energia não passa logo pelo relé? Por que, que o relé já não está fechado logo o tempo todo? Então, quando essa placa ela é energizada, vocês vão ver depois mais à frente, que existe um componente aqui que são os capacitores do DC-Link. Os capacitores do DC-Link, quando eles estão descarregados, eles são como se fossem curtos circuitos no circuito eletrônico. E aí, durante o processo de carga do capacitor, acaba se tendo uma circulação de corrente muito alta, um pico mesmo de corrente. E para poder a gente ter um controle melhor disso, por isso se chama circuito de pré-carga, antes de descarregar os capacitores, a corrente ela passa inicialmente por esse elemento PTC aqui, ó, que é uma resistência, um tipo de resistor. É um resistor que varia a sua resistência de acordo com a temperatura. No caso aí é um PTC de coeficiente de temperatura positivo, ou seja, quanto maior a temperatura, maior a resistência desse circuito, então ele vai atuar mexendo ali na resistência dele de acordo com a temperatura. Como eu tenho esse elemento resistivo no circuito, ele controla a corrente, então controla a carga do capacitor. Então, é um circuito de pré-carga, ele controla a carga do capacitor. E aí, depois que o capacitor se carregou, nós já temos a tensão estabilizada, vai acontecer várias coisas na placa, aí sim, depois o relé vai atracar, tá? Então é muito importante você entender esse processo. Vamos ver aqui na placa, onde é que está esse circuito de pré-carga. Vamos analisar aqui, tá? Então aqui na placa, nós temos aqui o circuito de entrada, proteção e filtro, e nós já temos aqui ó, na sequência um relé. Se você já tem algum entendimento de eletrônica ou de ar-condicionado, você já sabe o que é um relé, né? Um relé de 12 volts, que é esse componente aqui, tá? Em paralelo com o relé eu tenho o PTC.
como já diz aqui, na própria serigrafia da placa, eu tenho RY para relé e PTC para esse elemento aqui, que é o PTC. Vamos virar a placa aqui para a gente conseguir ver melhor. Olha o relé aqui, ó. Deixa eu ajustar o foco aqui da câmera. Pronto. Então aqui eu tenho o relé, onde a gente consegue ver a demarcação dele aqui na placa. Temos a bobina do relé, que é alimentada com 12 volts pelo circuito lógico, e o contato do relé que está aqui. Então, inicialmente, a energia vem daqui para aqui, porque a chave está aberta, e passa aqui por cima pelo PTC, que está aqui nesses dois pontos aqui, para seguir para a próxima etapa, ok? Isso forma o circuito de pré-carga. Uma coisa bem interessante sobre o circuito de pré-carga é que, geralmente, quando você está próximo a uma placa dessa, você energiza ela, você escuta o relé atracando. Porque, pessoal, o processo para acionamento desse relé é de 1 segundo, tá? Por quê? Em 1 segundo a placa faz muita coisa, né? Então, em 1 segundo ela já verificou muita coisa e ela faz o acionamento do relé, porque ela quer que a energia passe com fluidez. Porque se o relé não atraca, e, por exemplo, a placa quer acionar o compressor, não tem como, porque não tem como ela acionar o compressor com um resistor em série com o circuito, impedindo impedindo a placa de ter capacidade de fornecimento de energia, né? É igual você pegar uma mangueira e você dobrar ela. Se você dobrar a mangueira, o que acontece? A água que sai ali pela mangueira, pela boca da mangueira, é muito pouca, porque você limitou lá atrás. Então, o primeiro passo, né, quando a gente vai lavar o quintal, você desenrola a mangueira e desamassa toda ela, né, porque você não quer ter dificuldade aí na hora da água passar. Então, é só uma analogia para você aí entender, beleza? Agora aqui no desenho, voltando, vamos para o próximo circuito, que é o circuito de retificação, tá? O circuito de retificação, ele está aqui na sequência já, né? Que é esse aqui, é onde ocorre a conversão de tensão alternada em tensão contínua, tá? É aqui que transforma a tensão da rede elétrica. Ó, uma coisa muito importante que vocês precisam saber, que até esse momento a tensão que está chegando no retificador é a tensão da rede elétrica, tá? Então ela não houve nenhuma transformação. Só simplesmente passou pelo circuito de filtro, passou pelo circuito de proteção, passou pelo circuito de pré-carga e agora vai chegar no retificador, que no caso é a ponte de diodos. Vamos ver aqui na placa onde é que está esse componente, tá? Então aqui a placa, eu tenho aqui o retificador, que é a ponte de diodos, né? O circuito retificador está aqui, ok? Então a energia, ela vem aqui da entrada, passa pela proteção, passa pelo filtro, passa pelo pré-carga e vem aqui na ponte de diodos. Vamos ver aqui de pertinho no microscópio, para você poder entender como funciona. Ó, a ponte de diodos ela é assim, ó. Eu tenho aqui a entrada dela, são os dois terminais centrais, tanto é que você pode ver que tem a C aqui, ó, tá vendo? A C de alternado, corrente alternada. Então a entrada aqui eu tenho 220 volts vindos aí da rede elétrica, né? Que chega nesses dois terminais aqui, vindo lá da entrada, né? Vindo lá da entrada aqui do L e do N. Passou pela proteção, pelo filtro, pelo pré-carga e chegou aqui, tá? Aí, por exemplo, de repente você vai fazer um teste, não tem 220 aqui. Por quê? Muitas das vezes, quando ocorre algum curto-circuito na parte DC, o circuito de pré-carga, ele bloqueia, porque o PTC esquenta, né, por conta da corrente forçada que o circuito vai querendo passar, o PTC aquece, aumenta a resistência dele e ele bloqueia a tensão, né? Então, se o PTC está esquentando e você não tem tensão aqui, é porque provavelmente você tem um curto-circuito na parte DC, tá? A parte DC, que é o que a gente vai começar a mostrar agora na sequência, na parte de alta tensão DC, tá? Então eu tenho aqui a entrada alternada e eu tenho saída positiva, que é o lado que tem esse corte aqui, e eu tenho a saída negativa, que é esse outro lado aqui. Então, positivo, negativo.
onde a tensão da rede elétrica é retificada, ok? Aqui já está pronto para ser usado pelos próximos circuitos? Ainda não, ok? Ainda tem mais uma etapa. Qual é essa próxima etapa? Vamos lá, vamos para o desenho para você poder entender aqui. Na sequência, nós temos um outro circuito, que é chamado de circuito PFC, que é esse circuito aqui que eu vou marcar agora para você. O circuito PFC é um circuito que tem uma complexidade, mas eu vou explicar aqui para você de uma forma bem simples. O circuito PFC ele tem a finalidade de melhorar a eficiência dessa fonte aqui. Ele tem a função de melhorar a eficiência. E ele trabalha da seguinte forma, ele trabalha carregando esse indutor aqui, que no caso é o reator. E para poder carregar esse indutor, se tem aqui um chaveador, que no caso aqui é um IGBT, um transistor IGBT que vai funcionar aqui como uma chave, chaveando o indutor para carregá-lo, tá? E aí é muito importante a gente entender que o circuito PFC é um circuito que ele não inicialmente ele não trabalha ativo, tá? O circuito PFC ele é ativado durante o funcionamento do compressor, ok? Ele ativa para melhorar a eficiência da fonte. E quando esse circuito ele ativa, a gente percebe uma coisa que acontece, que lá na frente depois a gente vai ver, que é a tensão DC subir. Então, quando ativa o circuito PFC, a tensão DC ela sobe. E geralmente essa tensão ela sobe quando o circuito ali em funcionamento ele atinge um nível de tensão baixa. Então, por exemplo, quando o compressor ele entra em funcionamento, é muito normal e natural a tensão DC da placa cair, a tensão alta DC cair. Quando ela atinge um certo nível, geralmente 260, 250 volts, ativa o circuito PFC. E quando esse circuito ativa, uma das percepções que nós temos fazendo as medições de tensão é que normalmente sobe a tensão do DC link, ela levanta, ela vai para 300, 290, porque ativou o PFC. Isso é muito importante. E quando não ativa o PFC, a placa pode parar. Ela pode ter algum problema no circuito PFC, parar, porque não subiu a tensão, não normalizou. Então é muito importante saber disso. Precisamos entender aqui alguns elementos que fazem parte do circuito PFC. Temos 3 elementos fundamentais aqui. O reator, que como você pode ver, o reator está em série. O reator está em série. Então, logo se você tirar o reator, você interrompe o circuito e o circuito fica aqui interrompido aqui. Não tem por onde a energia passar. Professor, eu posso bypassar o reator? Não, de forma alguma. Porque se você bypassar o reator e ativar o circuito PFC, você vai queimar o IGBT, vai queimar o chaveador na mesma hora, tá? Então não faça isso de forma alguma. Sempre tenha o reator. Em paralelo com a alimentação, eu tenho o chaveador. O chaveador está em paralelo, tá vendo? Ele não está em série, está em paralelo. Logo, se você remover o chaveador, não impede a placa de funcionar. A energia passa, a energia flui, porque o caminho aqui está contínuo. Porém, se no determinado momento do funcionamento da placa precisar ativar o PFC, não vai ativar porque você removeu o elemento chaveador, tá? E nós temos também na sequência um diodo de potência. Um diodo ele é um componente que permite a passagem da corrente em um único sentido. E ele está aqui exatamente para isso, para impedir corrente reversa. Tá? Então ele impede corrente reversa. Então ele está aqui para isso, ok? Então esse é o circuito PFC, que nós temos aí 3 elementos fundamentais, que é o reator, diodo de potência e o transistor IGBT. Eu quero mostrar para você aqui na placa esse circuito, ok? Então, aqui na bancada nós temos a placa
E o circuito PFC, ele está aqui, ó. Temos aqui, ó, reator. É muito comum hoje você ver reator fora da placa, tá? Então, você geralmente não vê reator na placa. É mais comum você ver assim, ó, fora da placa. Ok? Isso aqui é um reator, tá vendo? É só uma bobina. Entrada e saída. Não tem polaridade. Ok? Então, nós temos aqui o reator, que está aqui. Temos também o transistor IGBT e o diodo de potência, que está localizado aqui. E esses três elementos, eles formam o circuito de potência do PFC. Tá? E o que você pode ali tomar cuidado, né? Esses elementos, logo, eles não podem apresentar continuidade. Se eles apresentarem continuidade, tem grande chance, eles estão em curto, né? Ou o circuito que ele faz parte está em curto. Ok? Então, muito cuidado, muita atenção para esses circuitos, né? Aqui, apesar de parecerem serem iguais, são coisas diferentes, tá? Aqui eu tenho um transistor, aqui eu tenho um diodo. Pela própria serigrafia da placa, a gente vê que tem uma diferença. Aqui é o Q e aqui é o D. Q para transistor, D para diodo. Ok? Então, esse circuito é o circuito PFC. Na sequência, o que a gente tem, professor Gabriel? Na sequência, aí sim eu tenho os capacitores de DC-Link ou capacitor de DC-Link, né? Onde nós vamos ter aqui, deixa eu marcar, vamos marcar aqui. Agora sim nós temos o ponto onde a tensão DC ela é armazenada, que é nesse capacitor aí. E esse capacitor é utilizado no circuito para fazer o alisamento da tensão, para deixar a tensão mais contínua possível. Assim como na sua casa você tem a sua caixa d'água que não deixa você ficar sem água, o capacitor ele funciona da mesma forma. Ele armazena energia nele para ser utilizada durante o funcionamento e não cair a tensão, que a gente sabe a rede elétrica é senoidal, então ela tem momentos em que a tensão está lá em cima, mas tem momentos que a tensão está lá embaixo. E isso para o circuito eletrônico não é bom. Então precisamos corrigir isso e é feito aí por meio dos capacitores de DC-Link, né, que são os capacitores de alisamento. Nesse capacitor também se armazena a tensão de 310 volts. 310 volts, que é, né, a tensão DC, que vai ser utilizada agora para outros circuitos. É uma das tensões mais importantes que nós temos na placa. E ela está sendo carregada aqui, ó, nesses capacitores aqui. Independente do número de capacitores que nós temos, eles vão estar em paralelo, né? Se eu tenho 1, se eu tenho 2, 4, 6, 8 ou 10, se eles estiverem em paralelo, todos estão fazendo a mesma função, né? Estão só realmente alisando a tensão, tentando deixar a tensão o mais linear possível, ok? E é aqui, nesses dois elementos, que nós temos a tensão mais importante, uma das mais importantes da placa, né? Que é a tensão de DC-Link, que nós encontramos aqui, ok? E a partir dela, que nós vamos ter outros circuitos conectados a essa tensão. Quais são esses circuitos? Vamos ver aqui. Um dos circuitos mais importantes que utiliza essa tensão é o IPM. Tá? O IPM aqui, deixa eu marcar ele aqui para vocês, ele é o drive que faz o acionamento do compressor. Então o IPM ele vai pegar essa tensão DC aqui
e vai chavear essa tensão DC aqui por meio dos seus 6 transistores IGBTs para o compressor. Essa tensão DC ela vai ser chaveada. Esse positivo e negativo dessa tensão DC, né, vamos dizer que aqui em cima a gente tem um positivo e vamos dizer que aqui embaixo a gente tem um negativo, ela vai ser chaveada, ou seja, ela vai entrar por um lado, vai passar pelas bobinas do motor e vai sair por um outro lado, fluindo para a fonte, né? E ela vai ficar fazendo esse chaveamento aqui para o tempo todo ir mudando as bobinas e mudando a alimentação nas bobinas para criar ali um campo magnético rotativo, né? Para que com isso o rotor ali do motor ele se movimente, né? Ok? Então o IPM ele vai usar essa tensão DC. Porém, vocês lembram que eu falei que a placa ela não começa simplesmente liberando energia para o compressor só por ela ser alimentada. Realmente não, né? Então essa tensão DC ela fica paradinha aqui, ela não prossegue para o compressor. Ela alimenta o IPM, que o IPM é o drive, tá? Mas ela não prossegue para o compressor não, porque precisa de comando, né? Precisa de informação para isso, né? Precisa ter alguém que controla tudo isso para mandar funcionar, né? Que já já a gente vai ver quem é que faz tudo isso, né? Ok? Então, cadê esse IPM, Gabriel? O IPM está aqui, ó. Ele é o drive que aciona aí o compressor. Então, a tensão DC, ela vem para cá, para a parte de cima de potência dele, e só sai para o compressor quando ele recebe comandos aqui na parte de baixa tensão. Tá? Então, tem o lado de alta tensão do drive e o lado de baixa tensão do drive. Ok? Então, esse é o IPM, o drive do compressor inverter, tá? É muito importante deixar uma coisa bem clara sobre os equipamentos inverter, que é o seguinte, muita gente acha que o compressor inverter é igual ao do convencional, não é. Tem muita diferença no motor, tá? A parte elétrica do equipamento inverter, né, do compressor inverter, é totalmente diferente do motor de indução. É um motor fechamento trifásico, é um motor que tem ímãs no seu rotor, então ele não trabalha de forma alguma com energia da rede elétrica, ele precisa da energia fornecida pela placa, que pegou como origem a da rede elétrica, mas transformou ela em contínua, e a partir dali ela é chaveada em cima do compressor para poder criar variações de rotação, aumentar a velocidade, diminuir a velocidade, tudo a partir da alimentação. Então, é um motor totalmente diferente, que não dá para ligar ele sem a placa, como também não dá para ligar ele direto na rede elétrica. Então, você precisa da placa para trabalhar com esses motores. Eles têm essa característica. Eles têm uma alimentação especial, vinda dessa placa. Então, essa placa cria uma alimentação especial para esse motor, para poder ligar ele na velocidade certa, para poder aumentar a velocidade, diminuir a velocidade, manter a velocidade. Então, tudo tem um controle para esse motor funcionar. Então, esse motor ele simplesmente ele não pode ser ligado de outra forma, a não ser pela rede elétrica, pela placa inverter, tá? Não pode de forma alguma ligar ele diretamente na rede elétrica, ok? Então, vamos voltar aqui para o desenho, porque agora a gente vai entender o que também vai acontecer. Se vocês notarem, até agora, durante esse processo que eu estou mostrando para vocês, nada funcionou ainda, né? Só a energia que realmente chegou e alimentou a placa. A placa foi energizada. Porém, ainda falta alimentar os circuitos de baixa tensão. E aí é onde entra a fonte chaveada. Então, existe um circuito aqui, que é chamado de fonte chaveada ou fonte baixa, que é esse que eu estou marcando aí agora, que ele vai pegar também essa tensão aqui do DC-Link, essa tensão de 310 volts DC, e vai transformar essa tensão em 3 tensões baixas fundamentais para as placas inverter funcionar, que são elas a tensão de 15 volts, a tensão de 12 volts e a tensão de 5 volts. 3 tensões fundamentais
para poder os circuitos eletrônicos funcionarem. Gabriel, onde é que está essa fonte baixa? E quais os componentes que fazem parte dela, né? Então, eu tenho aqui, ó, a fonte baixa. Ela está localizada aqui, é uma fonte chaveada, tá? E nós temos aqui o transformador Chopper, o elemento chaveador desse transformador. Então, essa alta tensão DC, ela vem para o transformador. Esse CI aqui chaveia essa tensão DC aqui. E a partir desse chaveamento se cria as tensões baixas no secundário desse transformador, onde vão ser retificadas e alisadas pelos capacitores aqui de filtro. Onde nesses capacitores aqui nós vamos ter as 3 tensões baixas, né? Que são elas 15, 12 e 5, né? São as 3 tensões baixas fundamentais para poder os circuitos eletrônicos, né? Todos esses circuitos que você está vendo aqui, ó, nessa área aqui, eles trabalham com baixa tensão. Então, nós precisamos ter uma fonte para poder gerar essa baixa tensão. E aí é aqui na fonte chaveada que é gerada essa baixa tensão, né? A partir de qual tensão? A partir da tensão DC, a partir da tensão alta, ok? E aí é onde começa agora, de fato, a funcionar a placa. Então, quando a fonte chaveada gera as tensões baixas, aí gerou as tensões baixas, a mais baixa de toda, que é a de 5 volts, ela vai alimentar o microcontrolador, que é o cérebro da placa, que controla tudo. Então vamos lá. Então aqui na sequência, a gente tem aqui a fonte baixa alimentando o circuito lógico. Olha aí que legal. Alimentando o circuito lógico. E aí, quando alimenta o circuito lógico, aí sim, é esse componente que controla tudo. Então, ele foi alimentado, aí sim ele começa a funcionar. E a placa começa a ter funções, porque até agora foi só o processo de alimentação. Aí ela vai começar a trabalhar. Aí o que ela vai fazer? O circuito lógico vai acionar o compressor? Não, não é assim, não aciona logo de cara o compressor. Primeira coisa que a placa, que o circuito lógico vai fazer é a análise das tensões. Então existem uns circuitos aqui que fazem o monitoramento da tensão tanto AC quanto DC e passa para o circuito lógico como que está essas tensões, porque é o primeiro passo para o circuito lógico começar a operar. Se as tensões estiverem tudo ok, ó, verifiquei, as tensões estão certas, tudo certinho. O que o circuito lógico vai fazer? O circuito lógico vai mandar acionar o relé aqui do circuito de pré-carga. Lembra do relé do circuito de pré-carga? Pois é, ele ainda não tinha sido acionado não, tá? Para vocês verem como que a placa ela faz várias coisas, né? A gente alimenta a placa e o circuito de pré-carga a gente escuta ele instalar em 1 segundo, só que acontece várias coisas na placa, tá? E aí, ela aciona o circuito de pré-carga, o relé aqui fecha, criando um caminho para fluir a energia de forma mais direta. Isso ela só fez porque os circuitos de leitura de tensão, tanto AC quanto DC, estavam normais. Se os circuitos estivessem alterados, ela não acionaria o relé do circuito de pré-carga. É importante saber disso, né? E aí tem que se analisar se as tensões estão alteradas ou se o circuito que lê a tensão está passando informação errada para o circuito lógico. Tem que ficar atento a isso, né? Mas vamos lá, vamos prosseguir. O que acontece agora? Por meio da comunicação, olha aí que legal, por meio da comunicação que vem o acionamento para o compressor, tá? Isso aqui vem lá da unidade interna. Aí essa informação vai chegar aonde? Vai chegar aqui, ó, no microcontrolador. Ok? Essa informação vai chegar no microcontrolador. Então vai vir aqui, vai entrar no circuito de comunicação e vai vir para o microcontrolador. Aí sim, a partir daí, o circuito lógico vai começar o processo para acionar o compressor. Como é que ele faz? O que ele vai avaliar? Ele vai avaliar as temperaturas,
Então, mais uma coisa que ele vai avaliar antes de acionar o compressor. Então, ele já recebeu então ele está alimentado, já recebeu a solicitação da unidade interna, e aí ele avalia as temperaturas por meio dos sensores da unidade externa. Na sequência, se tiver tudo ok, ele vai, por meio dos seus drives, né, acionar o ventilador. Então, olha que legal. Temos aqui o relé de acionamento do ventilador, um ventilador de indução aqui, vai acionar o ventilador. Então, fiquem muito atentos para isso aqui agora que eu vou falar. Toda vez que a placa ela passa por todos os seus processos de verificação e ela está quase pronta para acionar o compressor, antes de acionar o compressor, o que a placa aciona? O ventilador da unidade externa. Então, se ele acionou o ventilador da unidade externa, é porque está quase tudo pronto já para acionar o compressor. Beleza? Fica muito atento a isso, isso ajuda muito no diagnóstico, tá? Só para poder ajudar vocês aqui a conhecer o circuito de acionamento do ventilador, vamos mostrar aqui. Vou para isso usar agora o microscópio, né? Então, quando o microcontrolador quer acionar o ventilador, ele manda informação para o drive, que é esse CI aqui. O drive, por sua vez, aciona os relés. E os relés pegam a energia da rede elétrica, que está aqui, e joga aqui no conector do ventilador. E aí, o ventilador funciona. Ok? E lembra que eu falei sobre os sensores? Os sensores eles são conectados aqui, ó. São 3 sensores, que daqui, por meio das trilhas, a informação vem chegar aqui no microcontrolador. E aí, depois que aciona o ventilador, na sequência, quem é que vai acionar? O compressor agora. Então agora, o microcontrolador vai acionar o IPM para o IPM acionar o compressor. Ok? Mas tem uma coisa muito importante que as pessoas não sabem, mas quando o microcontrolador ele chega ao ponto de acionar o compressor e ele detecta algum problema nesse processo de acionamento do compressor, ele para. Ele não fica liberando tensão para o compressor o tempo todo. Não é uma placa que não tem inteligência. Essa placa ela é inteligente. O circuito inverter ele é extremamente inteligente. Então, se ele detectar que tem alguma coisa errada na hora do acionamento do compressor, ele corta. Não fica liberando tensão o tempo todo. Eu vejo muita gente querendo medir tensão em cima do compressor e não tem tensão. Por quê? Se está parado é porque não tem energia. Nunca a placa vai estar com algum problema e soltando energia para o compressor o tempo todo. Não, nunca. Então quase não se mede tensão ali em cima, porque se a placa não está liberando, você não tem o que medir. Você não consegue medir, porque ela é muito rápida. Ela tenta partir o compressor, detecta que tem algum problema, ela corta na mesma hora. Como que ela faz isso? Pelos circuitos de monitoramento, né? Então existe aqui na placa um circuito que faz o monitoramento da saída tanto da tensão quanto da corrente do compressor e passa essa informação para o circuito lógico. Se o circuito lógico detectar que tem alguma coisa errada, ele corta. Agora, se tiver tudo ok com a leitura de tensão e corrente para o compressor, aí sim o compressor funciona, entra em funcionamento, entra em processo de rampa. Ok? Vai começar o funcionamento. E aí, acabou, Gabriel? Encerrou? Acabou o processo? Ainda não, ainda não. Quando o compressor entra em funcionamento, naturalmente aquela tensão DC lá de trás, a tensão do DC link, ela começa a cair, ela começa a baixar. E aí é onde entra o circuito PFC. Se a placa não ativar o circuito PFC, ou ela não conseguir ativar, vai parar o funcionamento do compressor. Então, às vezes você tem aquela máquina que funciona e para, pode ser um problema no circuito PFC. Monitora a tensão do DC-Link. Pode ser que você tenha algum problema de alimentação também. Às vezes a tensão da rede elétrica está caindo, está baixo, isso pode gerar.
esse tipo de problema, ok? E aí, a placa, depois que ela ativou o circuito PFC, a tensão se normalizou, a placa ela vai se manter acionando o compressor até novamente no circuito de comunicação, que eu vou mostrar aqui agora para você, né, que é formado aqui por esses elementos aqui. Esse aqui é o circuito de comunicação, recebe daqui, ó, do terminal do sinal, aí passa por esses elementos aqui que são isoladores, né, para você não ter, porque a comunicação é um negócio que vai direto no micro, né? É direto aqui no micro. Então não poderia ter um fio do micro vindo para cá, que a chance de queimar ia ser muito grande. Então é um circuito que tem todo um processo de isolação aqui. Então a informação chega aqui, tem alguns optoacopladores que passam essa informação para o outro lado por meio de luz, ok? E aí sim, daqui eu vou ter aqui duas linhas de comunicação, né, que é transmissor e receptor, que vão se comunicar até o microcontrolador, ok? Vamos comunicar aí até o microcontrolador. E aí, desse modo, a gente fecha aqui toda a lógica de funcionamento dessa placa para você já ter um pouco mais de entendimento de como ela funciona e a partir daí você tenha mais facilidade para poder identificar um defeito, conseguir chegar no problema de forma mais rápida, ok? Então, para você que está me assistindo, muito obrigado por você ter ficado até aqui. Se você gostou, dá o like. Se você curtiu, quer mais conteúdos como esse, se inscreva aqui no canal para você não perder nada. Se você quer ser um apoiador, um valor simbólico, todo mês aí você pode estar apoiando esse canal para que a gente continue trazendo conteúdo de qualidade. Agora, se você quer aprender comigo, por meio de um treinamento online completo, onde você vai aprender do absoluto zero a fazer os seus reparos em placa inverter, eu tenho um treinamento certo para você, que é o Inverter Fácil. Só que é um treinamento que as inscrições não estão abertas o tempo todo. Por isso é importante você entrar na lista de espera. O link está aqui na descrição. E a todos vocês que me acompanharam até aqui, muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.